Oi gente, vamos para o nosso terceiro vídeo da nossa primeira aula. Vamos falar sobre os quantificadores universal e existencial. São aqueles que a gente representa pelo Azinho invertido, né, o quantificador universal, que a gente lê de várias formas. A gente diz para todo, ou dado, ou qualquer que seja, ou para cada também a gente pode usar essa expressão. Esse é o quantificador universal. E o quantificador existencial é aquele que é representado por um Ezinho invertido, que a gente lê existe, ou existe algum, ou existe pelo menos um. Então são esses dois quantificadores que a gente vai analisar agora e associá-lo também à linguagem de conjunto. Está baseado nas seções 2.1.1 e 2.1.2 do nosso livro texto. Bem, começamos observando que os quantificadores universal e existencial podem ser usados para transformar uma sentença aberta em uma sentença. Como? Como se faz isso? Por exemplo, da sentença aberta que nós já falamos antes, 2x mais 6 igual a 3, que é aberta porque o valor de x está indeterminado, a gente pode criar a sentença: existe x pertencente a R, tal que x tal que 2x mais 6 é igual a 3. Essa é uma sentença, e é uma sentença verdadeira, inclusive. Mas a gente pode criar uma outra, por exemplo, assim: para todo x pertencente a R, 2x mais 6 é igual a 3. Também é uma sentença, mas não é uma sentença verdadeira, já é uma sentença falsa. Precisamos ter cuidados quando a gente usa esses quantificadores. O primeiro: cada quantificador de uma sentença deve estar subordinado a uma variável pertencente a determinado conjunto. Ou seja, não faz sentido em falar para todo x sem dizer para todo x pertencente a algum conjunto. Você tem que dizer a que conjunto você está se referindo para aquela variável. Da mesma forma, não faz sentido falar existe x sem dizer onde esse x existe, em qual conjunto esse x existe, certo? Então você tem que determinar o conjunto para qual a variável está destinado. Mudar a letra que representa a variável não muda a variável. Lá no ensino fundamental, por exemplo, quando a gente fala das equações do segundo grau, equações polinomiais de grau 2, se você trocar aquele x que a gente fica viciado, né? ax2 mais bx mais c igual a zero, por exemplo, e de repente escrever az2 mais bz mais c igual a zero, geralmente os alunos já começam a achar que não sabem resolver a equação. A gente cria o hábito de usar uma mesma letra sempre para aquela variável, mas uma variável ela pode ser representada por qualquer letra. Porém, é importante que variáveis diferentes devem ser representadas por letras diferentes. Se as variáveis de fato são diferentes, elas nunca devem ser representadas pela mesma letra. Você corre o risco de causar confusão ao leitor, ok? Então, as variáveis podem ser representadas por letras diferentes, mas quando as variáveis forem diferentes, obrigatoriamente as letras têm que ser diferentes. É bom ter isso em mente. A ordem de quantificadores de naturezas distintas pode mudar inteiramente o sentido da sentença. Então, em uma frase ou uma sentença em que o para todo aparece primeiro e o existe aparece depois, e você inverte, coloca o existe para frente e o para todo depois, o sentido pode mudar totalmente. Porém, se você tem os quantificadores de mesma natureza, você pode mudar a posição para todo e para todo. Você pode mudar a ordem dos dois. Existe e existe. Você pode mudar a ordem dos dois se eles aparecem na mesma sentença. Vamos esclarecer isso um pouquinho melhor. Veja, por exemplo, essas duas sentenças aqui. Elas são totalmente distintas. Aqui, nessa primeira, eu estou afirmando que para todo y pertencente a z, existe um x pertencente a n, tal que o y ao quadrado é igual a x. Ou seja, eu estou afirmando
eu estou afirmando que para todo inteiro existe, o quadrado dele é um número natural. Para todo inteiro existe um número natural cujo quadrado desse inteiro é um número natural. Isso é verdade. Agora, se eu afirmo que existe x pertencente a n, tal que para todo y temos y ao quadrado igual a x, eu estou dizendo que existe pelo menos um, ou podem existir até mais, números naturais tais que o quadrado de qualquer inteiro é igual a ele. Isso não é verdade, né? Então, mudei a ordem do para todo e do existe. O existe veio para frente, o para todo veio para depois. E a sentença mudou totalmente o sentido. A primeira era verdadeira e a segunda passou a ser falsa. Certo? Então, a mudança da posição de quantificadores de natureza diferentes pode mudar totalmente o sentido da frase. Já no caso dos mesmos de quantificadores de mesma natureza, como nessas frases aqui, para todo y pertencendo a z e para todo n pertencendo a n, tem-se essa desigualdade. Se você colocar para todo n pertencente a n à frente e para todo y pertencente a z vindo depois, não vai mudar o sentido da frase. Da mesma forma com o existe. Existe w pertencente a n, o w diferente de zero. Existe z pertencendo a z, o z diferente de zero, tal que acontece essa igualdade. Se você colocar essa parte aqui para frente, existe z pertencendo a z, z diferente de zero, e existe w pertencente a n, w diferente de zero, tal que ocorre essa igualdade, não muda o sentido da frase, não muda o sentido da sentença. A sentença continua sendo a mesma. Bem, agora vamos associar a lógica à linguagem de conjuntos. A lógica matemática estuda sentenças e seus valores lógicos. Se preocupa se essas sentenças são verdadeiras ou falsas. Vejamos como isso está intimamente ligado à linguagem de conjuntos. Seja P de x uma sentença aberta que depende da variável x e esse x pertence a um conjunto universo. Se denotarmos esse conjunto aqui, o conjunto P, formado pelos elementos x pertencentes ao conjunto universo, tal que a sentença P de x é válida, então, 1. Se eu afirmar que existe x pertencente ao universo, tal que P de x vale, automaticamente eu ganho que o P é diferente de vazio. Reciprocamente, se eu afirmo que o P é diferente de vazio, eu estou dizendo que existe um x pertencente ao universo, tal que o P de x vale. Ou seja, eu estou dizendo que existe um elemento aqui nesse conjunto, não é isso? Então, quando você tem um conjunto, automaticamente você tem sentenças que esclarecem quem são os elementos daquele conjunto, que determinam quem são os elementos daquele conjunto. Então, a linguagem de conjuntos, os conjuntos estão intimamente ligados a sentenças. E ao fato da sentença ser verdadeira, portanto, o elemento pertence ao conjunto, ou a sentença ser falsa, portanto, o elemento não pertence àquele conjunto. Da mesma forma, se você afirmar qualquer que seja o x pertencente a U, P de x vale, isso implica que o P, na verdade, é o conjunto inteiro, é o conjunto universo inteiro. E reciprocamente, se você afirma que o conjunto é o universo inteiro, então você está afirmando que qualquer que seja o x no universo, o P de x vale. Então, novamente, uma maneira de ligar intimamente a sentença ao conjunto que a determina, o conjunto formado pelos elementos onde essa sentença vale. Dando um exemplo mais explícito, a gente usa de volta aquela sentença aberta do início. Suponha que a nossa P de x seja aquela sentença aberta, 2x mais 6 igual a 3, tal que x pertence ao conjunto universo R, conjunto dos números reais. E se denotamos o conjunto P como sendo dos elementos x pertencente a R, tal que 2x mais 6 igual a 3 é válida, então temos as duas afirmações que fizemos antes, né? Se a gente diz que existe x pertencente a R,
tal que 2x mais 6 igual a 3 vale, a gente está dizendo que P é diferente do vazio. E se a gente disser que P é diferente do vazio, se P é diferente do vazio, então existe o x pertencente a R, tal que 2x mais 6 igual a 3 vale, temos a situação recíproca, né? Temos a situação contrária. Então, se vale a proposição, o conjunto é diferente do vazio. Se o conjunto é diferente do vazio, existe um elemento onde a proposição vale. A proposição está intimamente ligada ao conjunto e o conjunto está intimamente ligado à proposição. Da mesma forma, se eu afirmo que para todo x essa proposição vale, eu tenho que, na verdade, o conjunto é o conjunto de todos os números reais. E se eu afirmo que o conjunto é o de todos os números reais, então eu posso fazer essa afirmação, essa proposição, essa sentença, né? Qualquer que seja o x pertencente a R, essa proposição vale. Então, a proposição está realmente intimamente ligada ao conjunto. Bem, terminamos aqui o que é exposto até a seção 2.1.2 e logo depois segue uma lista de exercícios com 12 questões que já dá para a gente começar a fazer, ok? Então, até o próximo vídeo.